Vamos continuar agora o livro do Dr. Kepp, que é Psicoterapia e Exorcismo. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente, considerando assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Dante Alighieri com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo, de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe desse mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança, fui muito teimoso. Dr. Kepp pergunta, o que acontecia? Sempre quis fazer o que queria, sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor ser assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Neste caso, o senhor seguiu seu pai? Mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note, o leitor, que essa atitude de total independência do ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Isso é uma análise, tá? Eu não acredito, mas que eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe, negado neste caso. Como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderosos malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter e, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde os seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para ver o ser, mas parte dos seres não querem ser. Ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação,
deturpação, incendiando-se a se opor na energia divina. Então é importante saber que tudo aquilo que negamos, que seja o bem, é uma oposição a Deus. Vamos agir de acordo com a nossa consciência e sermos mais diretos, mais verdadeiros, com muita beleza e expressão do nosso ser. Ouça esse vídeo várias vezes. Namastê. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente considerando, assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Dante Alighieri com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo de que o anjo esquizofrênico, Lúcifer, é o príncipe deste mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos, Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança, foi muito teimoso. O que acontecia? Sempre quis fazer o que queria sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Neste caso, o senhor seguiu seu pai? Mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note o leitor que essa atitude de total independência torna o ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Eu não acredito, mas eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal, obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe, negado, neste caso, como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado. É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderosos malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter e ao mesmo tempo usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde os seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para haver o ser, mas para parte dos seres não querem ser.
ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se ao se opor à energia divina. Então vamos refletir nesse texto longamente e meditar sobre ele. Vamos continuar agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A sociedade patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão, assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele, teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir, daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados, só poderíamos existir à semelhança do ser divino, e não de outro modo, sendo como ele, totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem, para com enorme sacrifício colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele e não do ser dele, senão cairíamos na ideia panteísta, que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir porque, após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos o ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo havido a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia, denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios, a soberba para se pôr acima de Deus, teomania, a inveja para anular o que é correto, o ódio com a intenção de destruir,
a avareza, que visa impedir o uso dos bens, a gula, com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar, luxúria, para retirar o prazer só para si, a preguiça, que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Percebendo todos esses defeitos no ser humano, vamos concluir que isso nos aproxima dos seres inferiores. Vamos nos erguer e pedir a Deus, aos espíritos superiores, a força necessária para nos libertarmos de todo mal. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É irreal colocar a culpa dos nossos males só nos demônios. Colocar só nos demônios a culpa de todos os problemas que temos é um processo de fuga da realidade. Quando Lúcifer convidou Eva e Adão para desobedecerem a Deus, o casal poderia ter rejeitado, assim como nós próprios, quando realizamos erros sob inspiração diabólica, também poderíamos recusá-los. A ideia que, em geral, o povo tem é que os demônios preparam armadilhas para derrubar o ser humano, e não que eles caíram nas próprias em que estão suas existências. Vamos dizer que nem eles atinavam a terrível situação que estavam se preparando. É por esse motivo que estou desenvolvendo esta pesquisa com outros estudiosos, para que os seres humanos percebam o que fazem para evitar o mesmo destino desses seres desafortunados. Lúcifer não teria poder algum neste mundo se não fosse dado pelos seres humanos, por terem escolhido o mal, que é justamente a ausência do bem. Assim sendo, ele só domina os que acreditam e realizam o que na realidade é pura ilusão, que existe só na imaginação desvairada dos indivíduos delirantes. O conceito de liberdade do mundo atual consiste na possibilidade de realizar também qualquer mal, o que constitui um incrível engano, porque os males são apenas a ausência do que existe, o que nos mostra que tal atitude redunda na eliminação do ser, ou seja, na perda da saúde e do bem-estar, e toda espécie de desavença, finalmente na eliminação da própria vida terrena e até eterna. Desse modo, qual é a vantagem de seguir um arcanjo que perdeu todo o brilho, sofreu um enorme decréscimo do conhecimento, vivendo agora na total obscuridade? Escrevi um livro com o nome Terra, o Planeta Ilusório, para mostrar que vivemos dentro de uma enorme ilusão, porque quase tudo o que nos acontece se trata de idealizações. Elaborei o conceito de idealização projetiva, que explica o fundamento da patologia humana, que leva a nossa humanidade a desejar e procurar o que não existe essencialmente, ocasionando as neuroses e psicoses. Posso afirmar que 90% de nossa existência gira em torno das aparências, que não têm necessidade para a verdadeira existência.
Quando o exorcista Padre Amorth foi realizar seu primeiro trabalho, notou que era mais difícil do que jamais havia pensado. Escreveu na página 29 do livro O Último Exorcista: para libertar um possuído são necessários muitos anos. Então, notem os leitores que é praticamente o mesmo processo de psicoterapia, que exige um bom tempo de tratamento para colocar o neurótico em uma existência favorável. Mas o que vejo de mais significativo é a relação incrível que existe entre os males orgânicos e os espirituais. Ao analisar a conduta do doente mental, comparando com as dos indivíduos possessos. Pelas nossas pesquisas, o que acontece realmente é o processo de libertar o ser humano de si mesmo, e nem tanto dos demônios, mesmo que também os carregue zelosamente. É importante conscientizar tal fato que nos tem impedido de desenvolver os próprios talentos. Gabriele Amorth praticava psicoterapia pensando que era puro exorcismo, confundindo a resistência pessoal do exorcizando com a do diabo, pois se o processo é demorado, é sinal que necessita um certo tempo para que ele modifique sua conduta invertida. O Último Exorcista, Opúsculo, página 29. Na página 201 desse mesmo opúsculo está escrito: cada batalha é a de sempre. Os homens lutam todos os dias contra o próprio pecado. Eu diria que os seres humanos lutam todos os dias a favor dos próprios pecados. Por exemplo, a luta pela fama, poder e glória neste mundo é algo demoníaco. O desejo de ser o que não é. Essa ideia do exorcista vem de sua consideração de que todas as coisas de nosso planeta estariam funcionando de acordo com a realidade, seja nos conhecimentos e nas estruturas sociais. O melhor dos mundos, como muitos filósofos religiosos e cientistas pensam, e não que tudo está invertido, praticamente contra os seres humanos. Seria mais ou menos como um pré-inferno que estaríamos vivendo aqui. Então, é importante que as pessoas pratiquem a análise terapêutica e a participação de grupos e estudem, porque assim ficaremos conscientes de nossas inversões e assim nos libertaremos de todas as más atitudes, de todos os maus costumes, e nos libertaremos de todas as influências e vibrações maléficas. Vamos prestar atenção nesse texto, ouvi-lo demoradamente, quantas vezes puder, e depois recolher-se no seu coração e meditar. Fiquem com Deus. Namastê. Boa tarde a todos. Vamos continuar o livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Keppe.
Uma das consequências de tal patologia é o fato de inúmeros indivíduos pensarem que não existem demônios. Não podemos nos esquecer que a orientação errônea da ciência moderna é que só podemos trabalhar com o que os sentidos percebem. De outro lado, todos os seres que praticam o mal todos os seres que praticam o mal se escondem, como acontecia já no início da nossa civilização. Quando Caim, ao matar Abel, se escondeu, e mesmo Adão e Eva fugiam da presença do Criador, após sua desobediência e arrogância, ao desejarem serem deusinhos. Não podemos nos esquecer de que até hoje os humanos desejam ensinar o que deveria ser feito e não seguir as regras normais da vida. Estou me lembrando das ideias de criar inteligências para as máquinas e outras formas de existência. Será que não chegamos ainda a notar a impossibilidade disso? É só conscientizar, porque não é necessário ter inteligência muito alta para saber disso. Dr. Kepp, quando fui dormir, notei que havia um ser espiritual ao meu lado e não consegui ficar nessa casa. A senhora não quer ver o demônio que a acompanha? Que visão horrível! A senhora acha que não vendo o demo, ele não está em sua existência? Veja o leitor que o ser humano, em geral, só quer acreditar naquilo que os sentidos lhe mostram, como se a existência se passasse só no âmbito orgânico, material, algo muito pequeno em relação ao espiritual. Em seguida, a cliente continuou: nunca me dei bem com o namorado ou rumo. Neste caso, o ser maligno não quer que a senhora se aproxime de outro ser. Ele está casado com a senhora. Outro fator bem significativo está na questão de que os demônios desejam os seres humanos só para eles, como se fosse um eterno casamento. Daí o isolamento em que vivem os indivíduos mais doentes mentalmente. Você quer saber como os diabos agem? É só conhecer os indivíduos gravemente psicóticos. Não adianta pensar que eles pensam como nós, porque não aceitam a energia divina escalar. Também já não tem mais nem o nosso conhecimento. Então vamos continuar no próximo estudo sobre essa questão de psicoterapia e exorcismo, e vamos nos conscientizar e pedir a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, que os nossos caminhos estejam abertos e que a luz suprema viva para nós. Amém. Porque os seres demoníacos se escondem? Uma vez, quando o exorcista Padre Pierre Paulo estava realizando seu trabalho, mandou que o espírito maligno se mostrasse e afirmou que não lhe era permitido fazer isso. O último exorcista, Padre Gabriel Amorce, página 71. Neste caso, temos que admitir que existe uma ordem entre os demônios, para que não apareçam
certamente com a finalidade do ser humano pensar que tudo o que pensa e faz é de sua própria lavra, o que nos leva a concluir que eles usam o mesmo processo neurótico que Melanie Klein denominou de identificação projetiva, inveja e gratidão. Melanie Klein, página 12, que é a maneira do grave doente mental culpar o próximo de seus pecados patológicos. Aliás, esse é o fundamento básico de todos os seus desequilíbrios, a tal ponto que é impossível viver em suas companhias e com as pessoas que pensam que não têm culpa de coisa alguma do que façam de errado. É importante ler esse livro, nos dá as notícias sobre os demônios. Hoje vamos ler o livro, continuar a ler o livro do Dr. Norbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estávamos no capítulo A8, do escurecimento da existência humana pelos espíritos malignos. Posso dizer que nossa existência na Terra se tornou cansativa porque só temos contato com 10% no máximo do que verdadeiramente existe. Um pouco ainda do que aproveitamos está nas mãos dos artistas que não concordaram em viver nessa situação desconfortável dos espíritos malignos decaídos de sua existência. Os artistas não concordaram em viver nessa situação desconfortável dos espíritos malignos decaídos, de sua situação privilegiada, que imaginam poder haver um novo reino pessoal acima do divino, como se fossem novos deusinhos. De qualquer maneira, temos direito de abandonar a escolha infeliz de nossos avoengos para retornar ao paraíso que nos foi roubado pelos insensatos humanos do passado e espíritos desventurados. Acredito que temos possibilidade de anular o máximo possível essa terrível inversão que a inveja e a soberba nos causaram, através de sua conscientização, recuperando a verdadeira existência que está aí à nossa disposição, pois chegamos ao terceiro período humanitário, depois que Moisés recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus Pai, primeiro período. Jesus Cristo, em pessoa, inaugurou o segundo período, desenvolvendo o cristianismo. E agora o Espírito Santo está inaugurando a terceira dimensão pela união das duas forças anteriores, da primeira pessoa divina com a segunda, atingindo o apogeu da civilização
e concluindo o círculo civilizatório que a humanidade teve de passar para completar sua função neste planeta. O padre Gabriele Amorth diz na segunda página de suas respostas aos psiquiatras que o demônio não pode fazer nada sem o nosso consentimento, o que me levantou a suspeita de que ele quer estragar nossas vidas, mas não nos levar para sua casa infernal, que deve já estar lotada. E, além disso, porque receber em seu reino mais um desordeiro, se eles estão desesperados com os que já têm, eles precisariam de santos lá, mas os bons não se sujeitam. E se eles conseguem eles então precisariam de santos lá, mas os bons não se sujeitam. E se eles conseguem diabolizá-los, se tornam não bem-vindos. Esse é o grande dilema dos seres infernais. Veja o seguinte diálogo imaginário. Um ser humano demoníaco chegou ao inferno. Começam os diálogos. Tem um lugarzinho aí para mim? Você jura que irá se comportar bem? Mas isso eu não posso, senão não virei aqui. Você não quer voltar para a Terra? A questão é que, quando saí de lá, todos deram graças a Deus. Aqui no inferno temos a questão é que, quando saí de lá, todos deram graças a Deus. Aqui no inferno temos fogo demais, não podendo aumentá-lo com você. Volte para a terra para azucrinar os seus habitantes. A questão é que lá tem gente boa e eu é que fico azucrinado. Você pensa que nós desejamos ser azucrinados? Volte para o planeta. Faça barulho nas casas, jogue pedras em seus habitantes, tire o sangue deles, mas fique por lá, por favor. Mas na Terra fiz tudo o que vocês queriam e agora como é que fico? Fique vagueando pelo espaço como uma alma penada. Mas aqui as portas estão fechadas para você. E na próxima aula a gente vai para o capítulo A9. Então vejam que a situação é triste, é muito triste desse ser que está muito ruim, muito mal, está se sentindo cheio de fogo, cheio de coisas ruins. Então, quando a pessoa está assim, ela não se encontra bem em lugar nenhum. E agora vamos mergulhar no silêncio e meditar. Hoje vamos dar continuidade ao livro Psicoterapia e Exorcismo. Somos da casa de Lakshmi e este livro é do Dr. ele que escreveu, Dr. Norberto Kepp. Agora vamos entrar no capítulo A8, o escurecimento da existência humana pelos espíritos malignos, a página 21. Em meu trabalho científico sobre a junção das forças sobrenaturais com as humanas, é possível entender fatores fundamentais da nossa existência neste mundo. Vamos dizer que a maioria de todos os acontecimentos ocorrem mais no campo espiritual. Veja o leitor que até pela lógica
Ao estudar esse lado espiritual da humanidade, o conhecimento se abre para o ser humano participar de 90% do que foi escondido pelas forças demoníacas, que inclusive deixaram de participar. Estamos praticamente imersos em uma nuvem de obscurecimento imposto pelos seres obscurecidos pela atitude de cair obscurecidos pela atitude de sair das maravilhas que o ser divino nos doou. Então, precisamos estar conscientes da existência do ser divino, pois ele vai nos auxiliar sempre. Daí a necessidade das orações e das meditações. Então, se você percebe que você tem uma angústia, não sabe por quê, você tem um aperto no coração, não sabe por quê, ligue-se a Jesus, aos mentores do espaço, ore, ore, ore e se encha de luz para se libertar de qualquer interferência maligna. Fique com Deus. Namastê. Boa tarde a todos, somos da Casa de Lakshmi e hoje vamos dar continuidade ao livro escrito pelo Dr. Norberto Keppe, que se chama Psicoterapia e Exorcismo. Estamos no capítulo A7. O demônio é um ser obscuro, deficiente, deformado. Quando uma pessoa se pergunta por que Deus teve a ideia de criar todas as coisas espirituais e materiais, está comparando o Criador consigo mesmo, porque necessita de modelos externos para conhecer. Mas Deus é o próprio modelo de tudo. Todas as coisas vieram dele, de maneira que qualquer ser constitui, de alguma forma, uma imagem divina, tendo origem no que é total, não podendo haver o que seja fora do ser divino. Podemos dizer, uma atitude que não esteja ligada a Deus será sempre ou negação, omissão ou deturpação ao ser, o que o torna incompleto de existir. Colocando tal situação nos anjos esquizofrênicos, diabos, é que teremos a explicação de suas atitudes, em não ter afeto e, principalmente, em ignorar, carregando o pseudônimo de decaídos. Esse fato mostra o que acontece com as pessoas que seguem os demônios, ao perderem os sentimentos de amor, tendo sua inteligência rebaixada, uma conduta degradada a um plano inferior. Como o ser poderia existir se ele não aceita ser o que é? Por esse motivo, os artistas puseram neles chifres, cascos e rabos para caracterizá-los instintivamente, sem o controle da razão e o afeto. Este conhecimento é o mais importante para a humanidade, porque só existem erros, seja com as atitudes, pensamentos e sentimentos, seja através de Lúcifer e seus asseclas. Cada passo que damos e ideia que temos são banhadas por esse tipo doente mental e seus enfermos, que vivem no desespero sem fim, justamente por não terem considerado o seu incrível infortúnio ao abandonar a perfeição da graça divina. A questão com o chamado pacto com o demônio de Goethe colocou em seu livro Fausto é até mesmo infantil, porque não é uma pessoa ou outra que está nessa situação, mas a humanidade. A estrutura social em todos os países que rezam pela cartilha do famigerado anjo Lúcifer. De outro lado, não adianta culpar só os demônios, desde que o ser humano passou invertidamente a acreditar ser vantagem em permanecer de acordo com eles, que não possuem qualquer elemento bom e útil, até mesmo para si próprios. Um grande erro que principalmente os religiosos cometeram foi pensar que o ser humano é sempre vítima dos demônios, e não que fomos nós que os escolhemos,
pois os exorcistas nunca perguntam aos exorcizados se eles desejam se afastar dos seus demônios, o que constitui elemento fundamental das possessões demoníacas, antes de Lúcifer descer ao paraíso terrestre. Os seres humanos que habitavam já haviam escolhido ser independentes do seu Criador, senão ele não teria meio de entrar neste reino divino. Estou mostrando que essa patologia fundamental, denominada soberba, veio e vem do nosso interior, como aconteceu com os anjos rebeldes. Esse fato explica por que os malignos não podem entrar em um local ou em pessoa consagrada ao ser divino. O idêntico engano cometido pelos anjos rebeldes foi também feito pelos humanos e é repetido até agora. Eu gostaria que o ser humano deixasse de pôr em Deus a ideia de castigo, colocando os seres humanos no inferno como se ele não fosse o mais puro bem e total afeto. Posso dizer que esse pensamento foi inventado pelos seres invertidos e seus demônios. Então vamos refletir sobre isso, que o ser humano ele está envolvido nesse processo de aceitação do maligno. Tudo vem pela aceitação e pela obscuridade. E à medida que percebemos e fazemos o treino com a análise individual e o grupo de terapia, vamos nos desenvolvendo para que a nossa consciência fique limpa e aberta ao bem, ao amor e à verdade. Na próxima aula, vamos ver o capítulo A8, da página 21, que se chama Obscurecimento da Existência Humana pelos Espíritos Malignos. E agora vamos meditar bem profundo. E a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos e de amor. Vamos espreguiçar bem nosso corpo, alongar os braços, as pernas. Respire pelas narinas, bem grande, bem profundo. Solte o ar pela boca, sibilante. Vai murchando o abdômen. Segure 1, 2, 3. Solte e relaxe. Expira profundo, bem grande, sentindo a luz divina que te penetra, que te cura, que te alivia. Expira pela boca sibilantemente. Vai murchando bem o abdômen. Segure 1, 2, 3. Relaxe. Expire profundo pelas narinas, bem grande, bem longo. Sente a luz divina que te invade, que recupera todas as suas células, que purifica seu sangue. Expira pela boca, sibilante. Vai murchando a barriga, sugando o ventre para dentro. Segura 1, 2, 3. Relaxe. E agora espreguice bem o corpo. Alongue os braços. Alongue as pernas o mais que você possa. Respire, solte o ar. Mais uma vez, respirando, absorvendo a luz divina, conscientizando-se dela. Desça os braços, desça as pernas, flexione as mãos e sinta a luz divina em suas mãos. Sinta que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Lava seu rosto,
testa, os olhos, nariz,